hoje serve para aquela família que está passando por transtornos delicados, situações complexas dentro de casa, adolescência mal resolvida, separação que está prejudicando, separação dos pais que está prejudicando a criação dos filhos, pai ou mãe solteiro que cuida de uma criança que de repente tem que lidar com várias situações ao mesmo tempo, trabalho principalmente para poder sustentar, para poder seguir com a vida, e muitas crianças ficam na escola no período integral, passam um dia na escola, vão de manhã e voltam ou no meio da tarde ou no final da tarde. Então essas famílias, algumas delas, vamos colocar aí em termos de 30% das famílias, têm passado por situações de grande contexto dramático. Não tem muito tempo que nós passamos pela experiência da famosa Baleia Azul, onde muitos jovens se mutilavam e era combinado o suicídio coletivo. Então isso abraçou de tal forma assim, alguns adolescentes, que muitos participavam de grupos, né, seletos, escondidos dos pais, e ali era praticado a automutilação, onde cada um tinha que tirar a foto, mandar para o grupo, que era para comprovar que tinha feito, né, a automutilação, e o grupo de suicídio coletivo, que era que tinha uma etapa de ações que você tinha que estar sempre comprovando de que você estava dentro do grupo, até chegar o dia do suicídio. Então, tudo que você fazia, então as automutilações, elas aconteciam com gilete, com tesoura, com alicate, cortava um pedaço da língua, cortava um pedaço do dedo, entendeu? Eram coisas, sabe, brutais mesmo. E tirava a foto e mandava no grupo, que era para todo mundo ver, e tinha que mandar a foto com o rosto ali da pessoa, tipo, aliás, uma filmagem, né? Que era para mostrar que a pessoa estava realmente envolvida até chegar no dia do suicídio. Se chegasse no dia do dia combinado do suicídio, se a pessoa desse para trás, eles matariam a pessoa. Ou seja, de uma forma ou de outra, ela ia acabar morrendo. E isso se dá ao descaso dos pais acompanharem o que seus filhos estão olhando na internet, o que seus filhos estão fazendo com a internet. A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. Tem muita coisa que te joga para baixo, que destrói família, que é devastador. Então os pais têm que atentar. Então assim, privacidade é importante, mas a autoridade é maior do que a privacidade. Então você bater na porta do quarto, querer entrar, se seu filho está ali adolescente, querendo ficar de porta trancada no quarto, evite, não permita. Não permita, porque você não sabe com quem seu filho está lidando do outro lado da tela. Não sabe o que seu filho está pensando sobre o que está do outro lado da tela. Então procure sempre saber quais são os passos do seu filho. Procure ser amigo. É possível ser pai e amigo do filho? Sim, é possível, porém tem que ter a separação. O pai é a autoridade, o amigo é solidário. Então isso é muito importante. O pai é a autoridade, pai e mãe, né, os pais. A amizade, ela é solidária, ela está ali para poder ajudar no que for preciso. Então, procurar saber quem são os coleguinhas, por que a amizade gera em torno daqueles colegas, o que os colegas têm para oferecer para ele. Quando eu digo oferecer, não é no sentido de interesse financeiro, é interesse de diálogo, de amizade, de conhecimento. Sobre o que eles conversam. É claro que tem a privacidade sobre coisas que eles não vão querer falar, né? Sobre, por exemplo, um namorico na escola, né? Que é um outro fator que nós precisamos conversar sobre isso, a que ponto que tá, né? A que grau que tá nos dias de hoje. Então, sobre um namoro, sobre uma paquera. Então, de repente, eles podem ter vergonha, mas é preciso que os pais saibam como chegar nos seus filhos para poder entender que eles estão numa paquera, num namoro, de repente descobre, se coloca numa orientação sexual diferente, né? E tem vergonha de assumir para os pais, é um outro fator extremamente pesado mesmo, que leva a cerca de tragédias, né? E por falta de compreensão dos pais, por vergonha de contar para a família, por vergonha de se assumir para as pessoas e pela maldade do apontar do dedo das pessoas. Eu já falei sobre essa questão do apontar do dedo, a gente não deve apontar o dedo para ninguém. Todas as situações que nós vivemos, elas são cabíveis de compreensão. Toda e qualquer situação, seja ela a pior possível, ela é cabível de compreensão. Por quê? Porque é preciso entender qual foi o começo. Tem o começo, o meio e o fim. Então, a gente entendendo como foi o começo, nós vamos entender como essa história foi, como que está sendo, como foi o desenvolvimento, até chegar no fim. No caso eu estou falando em relação ao suicídio ou a algo mais trágico, né? Então, por que essa pessoa
O que aconteceu para essa pessoa chegar nesse ponto? Quais são os primeiros pensamentos? A falta de aprovação, a falta de amizade dentro de casa, a falta de apoio, né? A falta de companheirismo dentro de casa. Aí vai gerar um comportamento. E esse comportamento vai gerar os finalmente. Então, é muito importante que a gente atente para esses pequenos detalhes. O caso da baleia azul foi um caso tórrido. E não muito antes, na época do Orkut, também tinham grupos, comunidades de suicídio coletivo. Onde a pessoa ia, tinham jogos que a cada etapa que você vencesse, você estava mais próximo do suicídio. E o interessante é que as pessoas que os adolescentes ficavam doidos para passar de fase, ou seja, para chegar no dito suicídio logo. Então, assim, eu não sei dizer se eles entenderam que aquilo ali era para o fim da vida, ou se era uma tabela que eles estavam escalando, né? Cada dia uma escadinha, um ganho. Eu sei que a cada vitória estava mais próximo do suicídio, e não o contrário, né? Então, independente se a pessoa chegasse no dia e ela não cometesse o ato, um grupo faria, né? Então, é algo, assim, muito delicado. Tivemos aí um caso 2 anos atrás de um garoto que, por conta de um término de namoro, um menino de 13, 14 anos, olha que absurdo, 13, 14 anos, no TikTok, ele estava lá numa live, né? Ou seja, ao vivo, e algumas pessoas assistindo, as pessoas mais próximas assistindo, e ele pegou, estava com um revólver na mão, e falando que ele tinha deixado uma carta, ele mostrou a carta escrita, e falando que tinha terminado, que a moça tinha terminado, a adolescente, né, tinha terminado o namoro com ele, e ele estava querendo voltar ao namoro, mas ela nem atendia as ligações. Ele ligou para ela 3 vezes, e falava, se ela não me atender dessa próxima vez, eu vou me matar. E de fato ela não atendeu, e ele pegou e deu um tiro, né, em sua cabeça. E demorou um tempo e ficou ao vivo ali, todo mundo assistindo ali, aquela coisa, né, triste, querendo chamar a família, mas ninguém tinha contato com a mãe. Eram pessoas, olha para você ver, da internet, então não tinham pessoas, amigos sociais. E parece que a mãe demorou a chamar ele no quarto por umas 2 horas. E quando ainda mostra ela entrando dentro do quarto e chegando até ele, e aí eu acho que ela percebe que tem alguma coisa filmando e abaixa e para de filmar, sabe? Então isso é tórrido. Então precisamos abrir os olhos para quem está à nossa volta. E isso não é só com os filhos, gente. Vamos olhar para os nossos amigos, vamos olhar para os nossos parentes, para os nossos primos, nossos tios, nossas tias, sabe? Pessoas, de forma geral. Seu vizinho, entendeu? Então, dê um bom dia, sabe? Dê um sorriso para aquela pessoa. De repente aquela pessoa não tem ninguém na vida. E de repente você está na rua, você passa por alguém que está pedindo dinheiro, mas você não tem como dar o dinheiro. Diga, Deus abençoe seu dia, que ele possa conseguir de uma outra forma. Mas a humanidade está cada vez mais brutal. A comunidade está cada vez mais brutal. Então, onde se vê pessoas precisando de ajuda, precisando de apoio, e passa correndo. Passa, não quer saber, não quer olhar, não quer saber de ninguém. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, não podemos, em hipótese alguma, desmerecer um ser humano, seja ele quem for. Não podemos desmerecer um ser humano. Agora, quando é um caso assim, que alguém fez uma maldade para uma pessoa, a gente tende a realmente querer se afastar. Afastar é uma coisa e rivalia é outra, né? Mas, então eu quero deixar esse recadinho aqui. Hoje, nesse momento do vídeo, eu quero só pedir para que vocês possam atentar. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre a questão da baleia azul, vou contar experiências, assim, reais que eu sei, de pessoas que eu conheço, que aconteceram, de pessoas amigas próximas que aconteceram. Então, assim, vai ter uns relatos, uns cases aí. Mas eu peço para que os pais fiquem atentos ao comportamento dos filhos, ao que os filhos estão fazendo na internet, ao que eles estão olhando na internet. Procure ser amigo do seu filho. Daniela, mas qual é a receita? A primeira coisa é o diálogo. Você precisa ter diálogo com seu filho. Ah, mas eu já tentei conversar e não dá certo. Então, se você tentou, então você pode estar tentando da maneira errada, né? Eu deixo que o direct é livre para que vocês possam me mandar perguntas, e todas as pessoas que mandam eu tenho respondido. Eu tenho deixado meu WhatsApp no direct para vocês também, quando vocês entram em contato, para que a gente possa conversar, porque de repente você está achando que está fazendo a coisa certa naquele momento, e às vezes naquele momento é preciso agir de uma outra forma. Então vamos atentar para isso, vamos procurar interceder, né, para que os nossos pequenos tenham uma vida mais saudável, mentalmente falando, né? Vamos conversar muito sobre isso ainda. Até o próximo vídeo.